Gente, então aqui é a quarta parte, tá? Da aula sobre derivadas parciais de ordem superior, tá? E para encerrar então essa aula, eu vou fazer dois exemplos, tá? Com vocês. É, vamos lá então. Aqui, ó, nós temos uma função de duas variáveis, é x cosseno y mais y vezes exponencial de x. Tá pedindo calcular as quatro derivadas parciais de segunda ordem, tá? Vamos lá então. Primeiro del 2f e del x2. Opa. Então, primeiro vamos calcular del f, del x. E depois del f, del y, depois a gente calcula as derivadas parciais, né? Isso aqui é del x de x cosseno y mais y exponencial de x. No caso aqui, ó, y trataremos como uma constante. Então, a cosseno de y é uma constante. E derivada de x em relação a x é 1. Agora aqui, exponencial de x depende de x, né? Então a gente vai derivar. Y é uma constante, copia então. Derivada de exponencial de x em relação a x é a própria exponencial. Agora vamos calcular a derivada de primeira ordem em relação a y. Del f, del y é del y da função, né? X cosseno y mais y exponencial de x. Agora trataremos as funções que dependem só de x como constantes. Então, x é uma constante, sai para fora, aí tem que derivar cosseno de y em relação a y. Isso é menos o seno de y. Exponencial de x é uma constante, derivada de y em relação a y é 1. Então, del f, del y vai ficar menos x vezes seno de y mais exponencial de x. Então, as derivadas de primeira ordem estão aí. Então, agora vamos fazer as derivadas de segunda ordem, tá? Começando, então, com o del 2f del x2. Vai pegar, calcular del x, dá del f del x. Ou seja, é del x dessa função aqui, tá? Cosseno y mais y vezes exponencial de x. Para confirmar. Vamos derivar em relação a y, ó, o cosseno de y, primeira parcela ali derivada vai dar zero, né? Porque cosseno de y é uma constante. Então fica 0 mais y exponencial de x, né? Porque a derivada de exponencial de x em relação a x é ela própria, y é uma constante, então resulta nisso aqui. Agora vamos calcular del y, del 2f, del y, del x. Isso aqui é a derivada del y de del f, del x. Então, gente, agora, ó, a gente vai calcular a derivada em relação a y da função aqui, ó. Aqui é essa função, né? De cosseno de y mais y vezes exponencial de x. Então é del 2f, del y, del x. Derivado cosseno em relação a y é menos seno. Derivado de y em relação a y é 1. A exponencial está multiplicando, é uma constante, sai para fora. Então sobra a exponencial de x vezes 1, né? Exponencial de x. Ou seja, del 2f, del y, del x é exponencial de x menos o seno de y.
Vamos calcular agora a outra derivada mista. Del2f, del x, del y. Para calcular o del x da função del f, del y. Del f, del y, a gente já calculou ali em cima, tá? Del f, del y, tá aqui, ó. Menos x seno de y, exponencial de x. Menos x seno de y mais a exponencial de x. Acho que é isso mesmo, né? Aqui. Só conferir aqui um pouco rapidão. Isso. Exponencial de x mesmo. Então, tem que derivar agora em relação a x, tá? Então, o seno de y vai funcionar como uma constante, tá? Então, vai ficar menos o seno de y vezes del x, que é 1. Mais derivada da exponencial de x em relação a x é a própria exponencial. Que é a mesma derivada, né? As derivadas mistas aqui são contínuas. A última derivada que falta calcular é a del2f, del y2, né? Ou seja, calcular o del y dá del f, del y. Ou seja, a gente vai calcular del y, a mesma função que a gente derivou antes, né? Menos x sendo y mais exponencial de x. É uma deriva em relação a y, tá? Então aqui, ó, menos x é uma constante, exponencial de x constante. Derivado do seno é cosseno. Então vai ficar cosseno de y, esse menos x, constante sai para fora. Exponencial aqui, derivada em relação a y é zero, né? Porque essa exponencial só depende de x. O derivado é esse aí. Certo? Agora, vou fazer um exemplo para ver como fica calcular. Aqui está chamando de w, tá? A função. A gente vai mostrar nesse exemplo que vale isso aqui, tá? As derivadas são contínuas. São iguais, né? Porque serão contínuos. Só acontece, vai ter um caso que vai ser mais. Uma dessas duas derivadas vai ser mais fácil de calcular do que a outra. Tá? Então vamos calcular do jeito que está aí primeiro. Mas aqui, ó, x, y, essa expressão aqui define uma função f de x, y, tá? E f de x, y é uma terceira variável w aí. Então w é uma função de x e y. Tá? Então, na verdade, esse del 2w aqui, poderia escrever del 2f de x, y, tá? Como é que fica? Del 2w, del x, del y. É pegar, calcular del x de del w, del y. Então, primeiro calcular w, derivada de w em relação a y e depois em relação a x, tá? Como fazer as duas formas? Vamos calcular primeiro as derivadas em relação de ordem 1, né? Então, primeiro a gente derivar em relação a y. Então, esse aqui é del y de x e y mais exponencial de y dividido por y ao quadrado mais 1. Esse exemplo vou fazer passo a passo.
Esse é o modo que vai ser mais difícil calcular. Por que vai ser difícil? Note que se eu derivasse em relação a x primeiro, isso aqui ó, é zero. Como eu vou derivar primeiro em relação a y, isso aqui vai dar... Eu vou ter que calcular e vai dar mais contas, tá? Vamos fazer um passo a passo aqui, ó. Então, del w, del y. Isso é del y de x e y mais del y da exponencial de y sobre y ao quadrado mais 1. Esse del y de x vezes y, x é uma constante, sai para fora. Então sobra x vezes del y. Aí aqui nós temos a derivada de um quociente. Como é que fica? Denominador ao quadrado, né? Aí fica derivada do que está em cima do numerador vezes o denominador menos numerador vezes a derivada do denominador. Deixa eu escrever aqui de uma forma que eu estava usando, né? Se você olhar, ó, quando a gente vai calcular essa derivada, vai resultar em uma função que depende só de x, né? Só que depois a gente vai ter que derivar em relação a x, né? Então, como essa função, quando a gente acabar de derivar, não vai depender de x, vai zerar na próxima derivada que eu vou calcular, tá? Então isso aqui ó, vai ficar, então del w, del y, então fica x, del y é 1, aí fica mais, derivada exponencial é a própria exponencial nesse caso, vezes y ao quadrado mais 1 menos, derivada de y ao quadrado mais 1 em relação a y é 2y, então fica 2y exponencial de y sobre y ao quadrado mais 1 ao quadrado. Esse aqui é del w, del y. Agora a gente precisa calcular. A gente quer calcular essa derivada parcial, né? Ou seja, a gente vai calcular o del x da del w del y. Então é del x de x mais exponencial de y vezes y ao quadrado mais 1 menos 2y exponencial de y dividido por y ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, ó, derivada disso aqui vai dar zero, né? Vai derivar em relação a x, essa função depende só de y, e a derivada de x em relação a x é 1. Então, essa derivada parcial é 1. Note que é a função contínua, né? Note que se eu fizer, por exemplo, em vez de derivar primeiro em relação a y, vamos inverter a ordem de derivação. Vamos derivar primeiro em relação a x. Isso é del x de x e y. Função é exponencial de y sobre y ao quadrado mais 1. Então isso fica del w, del x. Então, a derivada de xy em relação a y é y, né? Perdão, é y. Né? Que y é uma constante, que vai multiplicar del x, que é 1. E a derivada disso aqui em relação a x é 0. Então, essa derivada dá y.
Agora vamos derivar em relação a y. Isso é del y, de del w, del x. Então agora ficou fácil, né? Porque del w, del x é y. Então isso aqui é del y, que é igual a 1. Então, se você olhar, ó, dessa maneira aqui, que é que foi apresentado, essa ordem que foi apresentada para calcular a derivada mista no exemplo aqui, é mais difícil do que se eu tivesse invertido, né, a ordem de derivação. Dependendo do exercício, se ele te der uma hipótese aí que a sua função tem derivadas de segunda ordem contínuas, tá, por exemplo, para você conseguir cair na hipótese desse teorema, você pode, sabe, por algum motivo você tem que calcular a derivada parcial de segunda ordem, você pode simplesmente calcular uma derivada parcial que você já sabe a outra, tá? Dependendo do jeito que você escolher ali, você pode, olhando ali, você já pode ver qual ordem é melhor para você escolher para calcular a derivada, né? Olha nesse exemplo aqui, ó, se você já soubesse que as derivadas parciais seriam iguais, é muito mais fácil você começar calculando derivada em relação a x, porque você já vai sumir com essa parte aqui, ó, né? Quando você calcula a derivada, vai zerar essa aqui, em relação a x, né? Bom, gente, a aula de hoje era isso. A gente se vê então na próxima semana. Até lá, então.